Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. Eu gostaria de explicar hoje uma passagem bem controversa nas Escrituras, uma passagem em que muitas pessoas têm dúvidas, que é Mateus 27, 52 e 53. Diz assim na Almeida Atualizada: De novo bradou Jesus com grande voz e entregou seu espírito. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Alguns comentaristas bíblicos dizem que esse texto é um dos mais estranhos no Novo Testamento. Então vamos entender o que essa passagem significa. Vamos colocar os eventos dessa passagem em ordem cronológica para facilitar. Primeiro, Jesus morre. Segundo, há um grande terremoto. Terceiro, por causa do terremoto, os túmulos se abrem. Quarto, os corpos saem dos túmulos. 5, Jesus é ressuscitado. E 6, pessoas entram na cidade e aparecem a muitos. A primeira confusão em volta dessa passagem é sobre o que aconteceu com os corpos dos mortos. As traduções em geral relatam uma ressurreição. No entanto, isso não precisa ser entendido dessa forma. A palavra comumente usada para ressurreição é anastasis, mas o verbo usado nessa passagem é o verbo egiro. Esse verbo não significa necessariamente que os corpos foram ressuscitados, mas pode simplesmente indicar que, por causa do terremoto, eles foram lançados para fora dos túmulos. Um efeito físico, não miraculoso. Vejamos Mateus 12, 11. Se um de vocês tiver uma ovelha e essa ovelha cair num buraco no sábado, será que não vai agarrá-la e tirá-la dali, ou seja, tirá-la do buraco? Então aqui nós temos o verbo egiro. Nesse contexto, o verbo egiro simplesmente significa sair de um buraco. Um efeito físico, não um efeito miraculoso. Note que o verbo egiro pode significar simplesmente este ato de sair de um buraco. O contexto do terremoto sugere que foi exatamente isso que aconteceu na passagem de Mateus 27, 52 e 53. Perceba que o escritor bíblico não disse que os santos foram levantados, mas que os corpos foram levantados. Na verdade, quem ressuscita são pessoas, não corpos. Assim, a menção dos corpos como saindo dos túmulos não está ligada com a ressurreição, e sim com o efeito do terremoto. É um efeito puramente físico. A segunda confusão em torno dessa passagem é sobre quem saiu dos túmulos. Muitos pensam que foram os corpos que saíram dos túmulos. A passagem na tradução da Almeida relata saindo dos sepulcros ou túmulos. No entanto, o verbo para saindo dos túmulos indica um plural masculino. Veja só, plural masculino, referindo-se a pessoas e não aos corpos, que em grego é uma palavra neutra. Portanto, a tradução do Novo Mundo verte saindo dentre os túmulos, não saindo dos túmulos. Ou seja, essas eram pessoas que passavam por ali, que estavam visitando os mortos e viram os efeitos do terremoto. A terceira confusão é quem entrou na Cidade Santa. Muitos pensam que foram os mortos, mas não. Na verdade, foram as pessoas que estavam entre os túmulos, que passavam por ali e que viram o efeito do terremoto nos cadáveres. Essas pessoas apareceram a muitos, ou seja, apareceram as pessoas que estavam na cidade e relataram os eventos a elas. A quarta confusão em torno desse texto é quando as pessoas, não os corpos dos mortos, entraram na cidade. Muitos pensam que as pessoas entraram na cidade logo no dia da morte de Jesus, mas isso está errado. O texto diz, saindo dos sepulcros, ou dentre os sepulcros, ou túmulos, depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Jesus. Então, quando as pessoas que estavam entre os túmulos entraram na Cidade Santa, depois da ressurreição de Jesus, não no mesmo dia que ele morreu. Portanto, para resumir, houve um terremoto que causou com que os cadáveres fossem arremessados para fora dos túmulos. 3 dias depois disso, Jesus ressuscitou e pessoas que passavam por ali viram isso. Estas pessoas então entraram na Cidade Santa e relataram isso a outras pessoas. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço, fiquem em paz.